O presidente Lula lançou o programa Gás do Povo para dar botijão de graça para quem mais precisa. Não, Cari Santos, não é gás de graça porque alguém está pagando essa conta. Está aí, mais um programa assistencialista do PT. Agora você não vê o governo Lula fazendo um programa para a geração de poder de compra do trabalhador brasileiro. É só o programa assistencialista que vai manter o povo na mesma. Gás de cozinha de graça para quem mais precisa. É isso mesmo que você ouviu. Olha, Lula tá prometendo gás de graça. Você acredita se quiser, viu? Diz que vai dar gás de cozinha de graça para todo mundo. Tá perto da campanha agora, o ano que vem, ele já começa com as mentiras dele, né? Gás de graça, picanha. A picanha não teve não, né? Deve estar bolando outra coisa para ele prometer o ano que vem. 2022 foi a picanha. Deve estar planejando outra coisa, pá. O negócio dele é comida. Ele pensa que o povo vive morrendo de fome. Ô bicho que deu rindado. Como vai funcionar o Vale Gás? Ele substituiu o programa do Bolsonaro, trocou pelo dele, certo? Só que olha o que vai acontecer agora. Você que estava contando aí, queria receber o gás, o dinheirinho do gás, faz o L aí de novo. Olha isso, ó, presta atenção. Você vai ter que comprovar agora, fazer um novo cadastro e comprovar que você ganha só R$ 759. Se não bastasse isso, olha isso. Você não vai receber mais, que nem você recebia, os R$ 108 de cada 2 meses. Agora você vai receber um vale, um ticket. Que esse ticket só vai poder ser trocado nas agências de gás. Desde que você tenha mesmo comprovado que ganha só R$ 759 por mês. Então, pessoal, olha a lorota aí, né? Essa promessa do gás aí, véspera de campanha, isso aí é tudo uma lorota já para cortar o Vale Gás das pessoas que já tinham, que herdaram do governo Bolsonaro. Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo para todo mundo ver a mentira do PT. Pessoal, como vocês acabaram de ver aí, o governo Lula lançou ontem, né, o novo programa Vale Gás aí do governo. Então, provavelmente muitas pessoas, muitas famílias vão passar a receber aí o gás de graça, né? Logicamente que vão ter que fazer ali a inscrição, né? Preencher ali os requisitos necessários para receber, né? Eu não sei exatamente quais são todos esses requisitos, mas esse programa, né, vai ficar conhecido aí como Meu Voto, Meu Botijão, né? É um programa caça-votos do governo Lula, né, que é um governo populista e ao invés de dar condições para que as pessoas possam ter emprego, crescer na vida, prosperar, né? Eles ficam prometendo aí migalhas para o povão, né? É isso que o governo faz. O governo populista é assim mesmo. E o Lula é o maior de todos os populistas, né, que nós já tivemos aqui no Brasil, né? Ele faz isso mesmo. Promete picanha, promete cervejinha, depois entrega abóbora e água. Nem água, né? Porque nem café também não pode tomar mais, né? Acabou tudo. Todo mundo está tendo que mudar os seus hábitos alimentares, porque a alimentação ficou extremamente cara e aí ninguém consegue mais comprar o que comprava antes, né? Quem comprava picanha está comprando colchão duro, quem comprava colchão duro está comprando carne de terceira, né? Então é isso aí. Fora as filas para receber osso de graça, né? Cabeça de peixe, né? Em vários lugares aí a gente vê as filas do povão para receber ali ossadas de animais, né? Porque restos de carne e tal. Então é isso, essa é a situação do governo Lula, que só faz, né, destruir a economia do país, né? O país está ficando cada vez mais pobre, mais endividado, e quando chegar em 2027, como o próprio governo já fez o prognóstico, né, não vai haver dinheiro para mais nada, nem para as coisas básicas. Tamanha é a gastança, é a bandalheira, a roubalheira que existe nesse governo. Bom, pessoal, já falei demais. Eu quero mostrar aqui para vocês a Rita Mundim, que é a comentarista de economia lá da CNN, falando sobre esse novo programa Meu Voto, Meu Botijão. Vamos assistir. Quem nos ajuda a analisar os principais assuntos da economia do dia é ela, a Rita Mundim. Rita, o governo lançou, como a gente viu agora, o novo Vale Gás, né? Há um ano da eleição, o programa chamado Gás do Povo custará 7 bilhões de reais. Qual a sua avaliação sobre esse programa? Boa noite.
Boa noite, Leandro. Olha, aí a gente vê de novo, né, um país, a gente parou de falar dos nossos problemas estruturais. Nós paramos de falar que nós temos que cortar gastos. Nós paramos de dizer que é o maior problema estrutural do país. E é essa gastança, você gerar déficits, né, ao invés de gerar superávit, quando você faz a conta de receita menos despesa, é que faz com que a taxa de juros não caia. Porque quando você entrega déficit, para você financiar o déficit, você tem que fazer dívida. Então, o endividamento brasileiro, o pagamento de juros, ele só cresce, porque quanto maior é a taxa de juros, mais juros nós temos que pagar para carregar uma dívida que só cresce. E quando o nosso credor olha para onde ele está colocando o dinheiro dele, a conta que ele faz é a relação dívida-PIB, como é que está? Vou explicar. Quando você vai tomar um empréstimo, a primeira coisa que a instituição financeira quer saber é quanto que você ganha e quanto que você gasta em relação a quanto que você ganha, para saber qual é o seu risco em não pagar, né? Então, para o investidor que coloca dinheiro no Brasil, seja ele investidor brasileiro ou estrangeiro, a conta é a mesma. Quanto que o Brasil ganha é o PIB. E quanto que ele gasta é a dívida. Então, essa relação dívida-PIB já está em 77%, caminhando para 80%. Então, isso é muito. Então, você gasta 80%, né, 77% daquilo que você ganha. Então, a taxa de juros, ela vai subindo e se mantém elevada para que o capital que está financiando essa rolagem dessa dívida não vá embora. Porque quanto maior é o risco, maior é o prêmio de risco. E o nome de prêmio de risco é taxa de juros. Então, em véspera de eleição, a gente tem um programa desse que vai atingir 15 milhões e meio de famílias e, como dados do próprio governo, 50 milhões de pessoas. Eu fiz a conta pelo preço do botijão, quando você vai retirar na revenda, que essa é a ideia, né, para ter mais transparência, você vai ter que usar um app, né, as pessoas que forem beneficiadas com esse programa, ou você usa um app, ou você usa a carteira do Bolsa Família, ou a carteira do próprio programa, junto a uma revenda. E o preço que essa revenda vai praticar, porque senão ninguém ia querer vender, é um preço de mercado regional. Eu estou pagando aqui R$115 um botijão de 13 litros. De cada região, né, por causa de problema de frete, etc e tal, tem seu preço. Eu peguei aqui de Belo Horizonte, então o preço aqui na revenda hoje estava entre R$90 e R$132. Então, média 111. Se você multiplica por 65 milhões de botijões de gás que serão distribuídos, nós teremos aí mais de 7 bilhões em despesa. Só para lembrar e para comparar, né, o desfalque lá no INSS foi de cerca de 6 bilhões. Então, essa é mais uma conta que nós teremos que pagar sem que haja a preocupação do governo em equacionar as receitas com as despesas, para que haja uma busca, um sinal de que o governo busca entregar o equilíbrio fiscal para a tranquilidade, para um crescimento sustentável do país. Quando ela diz que é nós que vamos ter que pagar, exatamente isso, né? O governo já aumentou impostos 31 ou 32 vezes desde que entrou, desde 2023, janeiro de 2023. Então, a cada momento eles estão tentando aumentar mais impostos, né? Aumentar a carga tributária. E a gente tem que pagar cada vez mais caro pelas coisas para manter esse populismo do governo. Ou seja, e vai ficando cada vez mais difícil, porque todo mundo vai ficando cada vez mais exprimido, sem dinheiro, né? E o comércio cai, as indústrias caem, as pessoas começam a ser mandadas embora, as indústrias começam a fechar. Por isso que nós tivemos, nos 2 últimos anos, recorde de falências e de pedidos de concordata. Sem equilíbrio fiscal, nós não iremos a lugar nenhum. Teremos, de novo, o voo da galinha, como diria o professor Paulo Haddad, que foi ministro do Itamar Franco. Agora, Rita, a gente viu agora há pouco sobre a missão empresarial aos Estados Unidos, né, liderada pela Confederação Nacional da Indústria, que chegou à conclusão de que a solução para o tarifaço depende principalmente do esforço do governo Lula. E agora, Rita? É a conclusão, né? Nós estamos vivendo um problema político. E qual é esse problema político? Esse problema político, como diria o Donald Trump, é o alinhamento do Brasil
com países e com políticas anti-americanas, digamos assim. Então, eu acho que é aí que mora o perigo. A própria embaixadora lá dos Estados Unidos, quando ela foi visitada e questionada pelos empresários, ela disse que ela era um soldado, ou seja, ela estava cumprindo ordens. E qual que era a ordem? Era não fazer nada, né? Então, os empresários, eles tiveram uma viagem frustrante, que não levou a lugar nenhum, estavam muito bem acompanhados de Roberto Azevedo, então as coisas poderiam ter caminhado numa outra direção se houvesse diplomacia, ou seja, o Itamaraty, né, de acordo com a própria embaixadora, ela estava cumprindo ordens do Itamaraty, era um soldado, e o que o soldado estava fazendo? Estava lá quietinho na embaixada, e ela mesma questionou aos empresários e pediu a eles que tentassem negociar com os americanos, mas esse papel é da diplomacia brasileira, então há um alinhamento político ou uma orientação política de não negociarmos com os Estados Unidos. Então, seria necessário alguém dar o primeiro passo, né? Eu só gostaria de lembrar que você falou aí, né, dos chineses aumentando os investimentos no Brasil, isso é também mais uma prova desse alinhamento. E eu gostaria de reforçar que os americanos são os que mais investem no Brasil. Os chineses, nós temos a maior corrente de comércio com a China, mas, por enquanto, os maiores investimentos no Brasil são de empresas americanas. E isso aí, dependendo do desenrolar das coisas que vão acontecendo, né, daqui para frente, esse investimento ele pode minguar. Né? Então, da mesma forma que nós estamos tentando, ou o governo não, mas os empresários estão tentando manter um mercado que levou anos para ser conquistado, agora nós teremos também que tentar encantar outros investidores, se esses investimentos americanos mudarem de destino. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que ter muito bom senso para levar e para tratar. Porque nós estamos falando, repito, dos maiores investidores no Brasil, que vêm comprar negócios no Brasil e que aplicam no Brasil. Então, vamos ver aonde que nós vamos parar. E há uma ausência quase que, uma ausência intencional de falta de negociação do governo brasileiro com o governo americano. E agora tem essa notícia aí, né, no dia 8 de setembro, a gente pode ter uma reunião dos BRICS na tentativa de quase que fundar uma nova Organização Mundial do Comércio, reformar a Organização Mundial do Comércio. Aí nós estamos falando de novo de Brasil, Rússia, né, China e Índia se posicionando pelo multilateralismo, né, no contraponto ao tarifaço de Trump. Aí, pessoal, o governo Lula se alinhando aí com as ditaduras, né, as ditaduras socialistas, as ditaduras comunistas, e deixando de lado o mundo democrático e fazendo questão de não negociar com o Trump. O Lula não fez o menor esforço para resolver esse problema do tarifaço, muito pelo contrário, ele deixou a coisa rolar propositadamente, porque ele está se beneficiando com esse discurso da soberania nacional, tal. Estava, né? Porque parece que as pesquisas já estão mostrando de que esse discurso já está indo por água abaixo e ele já não está mais conseguindo se beneficiar dessa ladainha que eles inventaram aí de soberania, né? Antes era em defesa da democracia, depois agora mudou para em defesa da soberania, e com isso, passo a passo, ele vai afundando cada vez mais o Brasil, né? Num lamaçal, num fundo de fossa. É isso aí que o governo está fazendo, esse governo populista que vai chegando perto das eleições, vai fazer de tudo para comprar o voto das pessoas que não têm, né, a menor noção de nada, né, e que estão ali desesperadas por não ter condição de vida, uma condição de vida melhor, e aí o governo vai lá e compra o voto ali com um botijão de gás, com uma energia grátis, ali, essas coisas que ele dá, né, com o Bolsa Família, com o Bolsa, Bolsa um monte de coisa, né, Bolsa para todo lado. Então é isso aí, meu amigo, meu botijão, meu voto, meu botijão, é o novo lema aí do governo Lula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa aí o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom!